Olá pessoal, mais uma quinta-feira que nós estamos juntos. Só lembrando, porque tem algumas pessoas têm se inscrito no canal e talvez não entenda porque que eu boto esses vídeos diários e sempre falo só nas quinta-feiras. Só lembrando e comunicando a quem não nos acompanha desde o início. Durante a pandemia eu fiz vídeos diários, mas postei no Facebook ou no Instagram. Depois resolvi, de junho em diante, julho na realidade, eu resolvi abrir o canal. E aí no canal eu estou repostando os vídeos diariamente. Os vídeos que já estavam gravados anteriormente. E cada quinta eu faço uma gravação nova. Por isso que sempre eu dou esse contato antes da nossa reflexão, certo? Só para, mais uma vez, esclarecer a dinâmica que está sendo feita nas postagens do vídeo. Continuo contando com todos vocês para que a palavra de Deus chegue cada vez mais longe e que cada vez mais outras pessoas possam sim refletir conosco, escutar o que Deus nos fala, ok? Então, se possível, veja a nossa reflexão e compartilhe o vídeo, tá? Hoje nós vamos falar de um tema que estamos vivenciando com muita frequência. Vamos falar um pouquinho desse tema que muitas pessoas não gostam, mas é necessário, tá? Então, me acompanhe na reflexão que vamos fazer agora. Obrigada e continue ajudando a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos nós. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o tema da morte, né? Por quê? Estamos vivendo um momento com muitas despedidas, muito sofrimento, muita dor, muito luto. Mas, independente desse momento que nós estamos passando, a morte ela é uma realidade na vida de todos nós. De todos nós. A única certeza que nós temos do que vai acontecer no nosso futuro é que um dia nós morreremos, né? E é sempre bom a gente falar um pouquinho da morte, porque às vezes nós cristãos sofremos mais até do que deveríamos quando perdemos um ente querido. E isso não é novo, isso é antigo. E a nossa reflexão hoje vai ficar na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde os Tessalonicenses, eles se preocupavam e achavam que aqueles que morreram não iam ter a oportunidade de, quando Jesus viesse na sua segunda vinda, de ficar com ele, de aproveitar o céu. Eles achavam que quem morria, o corpo não ressurgia mais, não ressuscitava, e só a alma, mas não teria o privilégio de viver junto com Deus. Essa era a preocupação dos Tessalonicenses. Isso lá 20 anos após a morte de Cristo, que eles já esperavam a segunda vinda de Cristo. E achava que os mortos, então eles sofriam muito, muito, porque perderam seus entes queridos e achavam que eles jamais ressuscitariam. Aí Paulo manda essa carta para os Tessalonicenses, dele dá muitas explicações e uma delas é sobre isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 ao 18. Ele diz assim: Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus o que neles morreram. Eis o que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal
à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, o que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja que palavra. Vamos refletir algumas partes. Ele diz assim: irmãos, não ignoreis essas coisas, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Ou seja, não é que a gente não vá se entristecer, não é que a gente não vá ter o luto. Não, a gente tem que ter o luto, é um momento normal. Todas as perdas nas nossas vidas, nós temos... É normal que a gente sofra, que a gente chore. Cristo chorou pelo amigo, né? Lázaro. Então, na realidade, isso é normal. O que não é normal é se desesperar, é entrar em depressão, é querer morrer junto. Isso não é normal. Isso é de pessoas que não acreditam na ressurreição. E aí ele diz que conforme a palavra do Senhor, tem uma parte aqui no capítulo 15 que diz assim: eis o que eu vos declaramos. Conforme a palavra do Senhor, não é a palavra de Paulo, é Paulo passando a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Olha, Paulo até acreditava no seu discurso que quando Jesus viesse, ele ainda estava vivo. Porque ninguém sabe a hora. Então ele fazia os seus ensinamentos acreditando que ele, quando Jesus viesse, ele ainda estaria vivo. E ele, como ele não foi, ele já foi há muitos anos atrás, assim como nós temos que ficar esperando esta vinda do Senhor. Nós pedimos isso na missa. Quem é católico, que participa da celebração, sempre tem a parte de dentro: vinde, Senhor Jesus. Porque quando Jesus vier, a morte vai acabar definitivamente. Tudo vai ser transformado. Mas aí o que acontece? Ele diz que, palavra do Senhor, por vinda, nós ainda não precederemos. Por que não precederemos? Porque seguindo a leitura, ele vai dizer que Jesus descerá nas nuvens, os que estão mortos ressurgirão, ou seja, ressuscitarão os corpos. A alma já está no céu, já está aonde merecer. Os corpos, a gente não está falando aqui de alma, é dos corpos que ele quer dizer, que ele está explicando. Então, os corpos deles ressurgirão. E nós que estamos aqui, ou seja, os que estiverem vivos na ocasião, serão arrebatados. Ou seja, se levarão para as nuvens e juntos os vivos, os mortos primeiros e os vivos. Isso quer dizer, a gente não precederá. Ou seja, quem estiver vivo não vai ter vantagem nenhuma, não. Nem vai ser privilégio de ser primeiro arrebatado. Não, primeiro os que morreram ressurgirão seus corpos, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para o céu. Tá? Agora, tem uma frasezinha que é preciso a gente se atentar com muito carinho, porque ele diz assim: quando for dado o sinal, ou seja, a voz de Deus, a voz do arcanjo também vai aparecer, e o som da trombeta, são 3 sinais, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Os que morreram em Cristo. É preciso que a gente esteja atento. É preciso que a gente esteja sempre declarando, fazendo as ações, proclamando o Evangelho e dizendo: Jesus é o meu Senhor. Realmente precisa estar em Cristo, pois quem não está em Cristo não vai ressurgir. Ele não vai ter o ressurgimento neste momento da segunda vinda de Cristo. E aí ele diz: aqueles que estão primeiro em Cristo, depois nós. E vamos ficar junto nas nuvens com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Acabou. É nesse momento que acaba a morte para todos. Aqueles que ressurgiram, que já estavam mortos, os que estiverem vivos serão arrebatados, ganharão o corpo glorificado, né? E aí é outra passagem que depois a gente pode refletir, mas aqui é certeza que Paulo dá para os Tessalonicenses é que nós ressurgiremos sim. A alma já está com Deus, mas o corpo também irá. Um corpo glorificado, não é um corpo carnal, de água, de sangue e carne. Mas o nosso corpo glorificado, ele vai ressurgir e nós viveremos eternamente com Deus. Que esta é a nossa pretensão, né? Não é viver só essa vida transitória. Então, meu irmão, você que perdeu, porque em qualquer família, em qualquer momento, alguém perdeu um ente querido. Alguém sofre, alguém tem saudade. É só um tempo, tá? Nós vamos nos reencontrar sim. Nós vamos nos reencontrar e vivermos juntos com o Senhor. E aí Paulo diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, nós iremos nos reencontrar. Deus já destruirá a morte. Jesus já destruiu e já nos deu essa condição de ressurreição. Mas aí, quando este momento da segunda vinda de Cristo acontecer, realmente ela será extinguida da face da terra. E a gente não precisa passar por esse momento transitório de sofrimento, né? De luto, de despedidas. Mas a gente tem que se consolar e consolar uns outros. Estou dizendo que ninguém não deve sofrer. Todos devemos sofrer o luto, viver esse momento, mas ter a certeza que se eu e você estivermos com Cristo, ressurgiremos com Ele para poder adorar e viver com Ele eternamente. Amém?